Vitória Gabriela fala ao Norte em entrevista a respeito da criação do Dona do Meu Destino para ajudar mulheres a cuidarem de seus carros. Como surgiu o Dona do Meu Destino? Eu sempre quis ser uma mulher independente, acho que as mulheres da minha geração nasceram com isso, nós fomos criadas para estudar, conseguir um bom emprego. Eu sempre quis dirigir, ter o meu próprio carro, mas quando eu tirei a habilitação, quando eu comecei a dirigir, quando acontecia algum perrengue com o carro, então quando o pneu furava, quando eu esquecia algum componente elétrico ligado por muito tempo e o veículo descarregava, eu sempre ligava para o meu pai desesperada, eu ficava muito nervosa. Por mais simples que aquele problema seja, hoje olhando para trás eu vejo isso, mas eu me via como incapaz. Eu não achava que eu conseguiria resolver. E eu ligava para ele desesperada. E ele sempre ia lá e me socorria. Mas naquele momento eu achava que era assim que as coisas funcionavam. Só que eu fui morar em outra cidade, fui morar sozinha, e aí lá não tinha mais a figura do meu pai. E aí, quando eu me vi em um lugar onde eu não conhecia ninguém e aqueles mesmos problemas aconteciam, eu tinha que pedir ajuda para um estranho. Eu ficava numa posição muito vulnerável. E aí eu comecei a conversar com uma amiga que também passava por isso, e a gente começou a ver que muitas mulheres ao nosso redor são assim. A minha mãe é assim, as minhas tias, minhas amigas, minhas primas. Nós não somos criadas e incentivadas a entender as coisas de carro desde nova. E aí surgiu a ideia, que ali era só uma ideia, que eu ainda não entendia nada de carros, mas que as mulheres precisavam saber coisas básicas para serem independentes. Problemas com o carro. E como eu não sabia nada de carro, eu não sabia que o carro precisava de manutenção preventiva. Enquanto o carro estivesse andando, para mim o carro estava bom. A única coisa que eu fazia mesmo era abastecer. Nem calibrar o pneu eu calibrava com frequência. A não ser que alguém me avisasse assim, ó, o pneu está muito murcho, aí sim eu ia lá e calibrava. Mas hoje em dia eu sei que a gente precisa calibrar o pneu com frequência. E tem vários motivos: economiza combustível, prolonga a vida útil dos pneus, traz mais estabilidade. Mas é um negócio que lá atrás eu não sabia. E uma das coisas que eu vivi, que foi assim, desesperador viver isso na época, foi que eu morava em outro estado, morava em Brasília, e a minha família era de Goiânia. Então eu dirigia muito sozinha, fazia essa viagem. E numa dessas viagens, eu indo sozinha, o carro parou do nada. E hoje em dia eu sei que não. E hoje em dia eu sei que isso não acontece com frequência. O que acontece é que a gente negligencia a manutenção por tanto tempo, componentes que deveriam ser trocados vão se desgastando ao ponto deles romperem. E foi o que aconteceu, a correia arrebentou. E quando isso acontece, ela é um elemento de muita importância no motor. Ela mantém um sincronismo entre a parte superior e inferior. Quando isso acontece, isso atropela as peças do motor e aí realmente o carro para e a gente tem que refazer o motor. Então, eu não troquei a corrente, que deveria ser um serviço de R$ 500, e aí precisou refazer o motor, que é um serviço de 3.000, R$ 4.000. Mas ali eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que o carro parou do nada. A minha sorte é que todo esse trecho de Brasília e Goiânia, ele tem pedágio, então eu consegui chamar um guincho que me levou num posto de combustível mais próximo, e aí sim eu peguei um guincho até Goiânia. Mas assim, foi muito desesperador passar por isso sozinha, de o carro estragar do nada. E a minha sorte também foi que estava cedo, porque se isso tivesse acontecido à noite, eu poderia estar ali no meio da estrada ou no acostamento e ficar ali por muito tempo, até eu realmente conseguir pedir a ajuda do pedágio e tirar o carro dali. Então, saber essas coisas básicas, saber de manutenção preventiva e cuidar do nosso carro, ele nos livra dessas situações de emergência, situações que a gente fica expostas e nos deixando numa posição vulnerável, principalmente para nós mulheres, que estamos mais vulneráveis à violência, e também economiza muito com manutenção e também com combustível e outras coisas a mais. Dicas básicas. O que eu proponho a fazer no Dona é ser um perfil para quem não gosta de carro. Porque depois que eu entrei nesse mundo, eu vi que tem muitos perfis automotivos, mas às vezes eles comunicam com pessoas que já gostam muito de carro. E para a pessoa que está começando, que às vezes não tem essa paixão por veículos, mas que reconhece nele algo funcional, algo para levar ela de um lugar para o outro, algo que vai dar independência para ela. Então, ensinar coisas básicas para esse público que às vezes não gosta ou está começando a gostar,
E aí a gente mostra manutenção preventiva, o que você precisa trocar no veículo. E a ideia é, algumas coisas é sim possível fazer em casa, e eu acho legal elas desenvolverem isso para elas verem que elas mesmas conseguem fazer. Mas tem outras coisas que é levar na oficina. Não acho que a gente tem que passar o serviço do mecânico. Ele tem um conhecimento especializado, mas a gente tem que saber quando levar o carro no mecânico. A importância disso. Então, eu falo muito sobre isso, também sobre emergência. Então, como trocar o pneu, como calibrar o pneu, como olhar os fluidos do veículo, o que fazer se o carro estragar do nada, quais são os possíveis problemas e como você deveria agir nessas situações. Como não ser enganada pelo mecânico. Eu sei que às vezes é meio estressante levar o carro no mecânico, principalmente quando a gente tem o hábito de só levar quando o carro já estragou. E se você negligenciou muito o carro, provavelmente vai ter que trocar muitas coisas. E até depois que eu fui estudar, fazer curso de mecânica, eu também vi o lado dos mecânicos, porque é uma profissão muito desvalorizada e que trabalha muito, mal remunerada, e sempre que acontece alguma coisa com o carro, a culpa é do mecânico, nunca é do proprietário que não cuidou. Então a gente tem que balancear isso. E uma dica que eu daria para você, e que eu também dou para os mecânicos no sentido de resguardar eles, para explicar melhor para o cliente, é seguir o plano de manutenção preventiva, que é feito pela própria montadora do veículo e fica no manual do proprietário. Um livrinho que vem com o nosso carro e que nem sempre a gente lê. Lá tem informações super importantes sobre o seu veículo, desde multimídia, equipamentos, a também manutenção. Lá tem todos os itens que devem ser trocados ou inspecionados e a quilometragem. Então, por exemplo, lá tem que você tem que trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros ou 5 mil quilômetros. E aí vai depender do uso do veículo, se você usa em condição normal ou condição severa. Então, uma dica é seguir Então, uma dica é seguir o plano de manutenção preventiva. Assim, você vai economizar muito mais. E também, quando você ouvir um diagnóstico, você vai entender, ele está falando sobre essa peça e realmente eu tenho que trocar ela nessa periodicidade, ou pelo menos nessa média. E aí você já vai conseguir seguir a melhor. E você também vai ter uma frequência na oficina mecânica. E você consegue até se organizar melhor financeiramente. Então, você sabe que a cada 6 meses você vai levar o veículo na mecânica e, e as manutenções não são todas iguais. Então, uma manutenção, às vezes, você vai trocar só o óleo e o filtro de óleo do motor. E na próxima, você vai trocar mais itens. Então, você consegue já se programar. Na próxima manutenção, eu vou gastar mais. E você vai reservando aquele dinheirinho para esse custo. Superar o medo de dirigir. Tem muitas pessoas que tiram a habilitação, mas que têm um medo de dirigir, às vezes causado por um trauma, algum acidente, ou às vezes mesmo por duvidar da sua própria capacidade. E isso, infelizmente, é mais frequente nas mulheres. Não existe uma mesma solução para todo mundo. Primeiro é você entender e ver quantas mulheres dirigem por aí que você consegue. Eu acredito que boa parte disso pode ser porque eu acredito que uma parte pode ser porque você tira a habilitação e fica muito tempo sem dirigir. E o começo, dirigir é como outra habilidade que você vai desenvolver com o tempo. Não basta você ler um livro sobre dirigir. Quanto mais você dirige, mais você aprende. Então, você ter essa paciência com você mesma, evitar, eu sei que às vezes você pode ter um parceiro que nem sempre te apoia, que te critica muito. E essa crítica no começo, quando você mesma já duvida da sua capacidade, pode te inibir ainda mais. Então, o que eu daria de dica para você é procurar um profissional habilitado. Tem muitos instrutores que dão aulas habilitados para pessoas que têm esse medo, e aí ele consegue entender com você a raiz desse medo e trabalhar junto com você, para você enfrentar esse medo na prática. Ofensas machistas. Infelizmente, a gente ainda vive num país muito machista e o setor automotivo, ele é muito masculino. Então, é frequente a gente ouvir coisas do tipo, tinha que ser mulher, mulher dirige mal. Mas tem muitas pesquisas por aí que dizem que as mulheres se acidentam menos que os homens. O seguro para mulher é mais barato. Quando a gente vai para o mercado de usados, a gente ouve muito assim, esse carro era de mulher, que significa que o carro era bem cuidado, que o carro ele não era exposto a muita velocidade, enfim. Então, a gente vê esses dois lados, né? A gente vê muito preconceito, mas, ao mesmo tempo, os números mostram o contrário. E
E o que eu diria, o que eu diria é que a gente tem que enfrentar isso e cada vez mais, por exemplo, ter mais mulheres trabalhando no meio automotivo. E eu vejo esse movimento, vejo as mulheres cada vez mais unidas em torno disso, falando sobre os temas. A indústria, as empresas também estão atentas a esse assunto e cada vez mais estimulando esse movimento. E para as mulheres que às vezes escutam isso e ficam desestimuladas, não ligar para isso, não ligar para esses comentários. Acho que o que faz um ser bom ou mau motorista não é o gênero da pessoa, como ela se identifica, mas sim o seu comportamento no trânsito. Erros mais comuns. O que eu vejo como erro, que muitas pessoas cometem, na verdade, são negligências no trânsito. Então, são coisas que a gente sabe que a gente não pode fazer, mas que ainda assim a gente faz, e nem sempre a gente tem noção dos riscos que isso pode causar. E quando a gente está falando de trânsito, de carro, às vezes é uma questão de segundos para acontecer uma tragédia. Então, dirigir e mexer no celular. Infelizmente, a gente vê muito isso, as pessoas fazendo isso. Dirigir depois de beber. Apesar que esse movimento de lei seca diminuiu. Mas ainda assim, a gente vê muitas pessoas dirigindo e pegando o carro depois. Também vemos pessoas sem cinto de segurança. E o cinto é muito importante. Então, a gente não pode se submeter a isso, não pode também abusar da velocidade. A gente também não pode abusar da velocidade, porque caso aconteça alguma coisa, você precise frear, precisa ter um movimento mais rápido, você não vai ter margem para isso. E às vezes é questão de segundo, você coloca em risco a sua vida, a vida da sua família e de outras pessoas também. O que os homens aprendem com as mulheres. Eu acredito que o que os homens deveriam aprender com as mulheres em se tratar de veículos seria a prudência. As mulheres são mais prudentes, elas normalmente estão numa velocidade mais baixa, e isso, se falando de emergência, a gente tem mais margem também. E, então, principalmente isso, e também a violência no trânsito. Eu sei que às vezes a gente está dirigindo, tem congestionamento, a gente fica estressado, e pequenos motivos, desde uma fechada, são motivos para brigas, para confusões maiores. Eu vejo que as mulheres, em relação a esse tema, são mais calmas, mais tranquilas. Então, acho que é uma boa dica para os homens seguirem. Dúvidas mais frequentes. É difícil até falar qual a maior dúvida das mulheres, porque são tantas. É um público muito carente de atenção nesse sentido, porque ela não tem, às vezes, a quem perguntar. Ela se sente constrangida de perguntar coisas simples, porque ela acha que vai ser julgada. E na nossa página, a gente busca ensinar desde como abrir o capô. E se ela não sabe abrir o capô, tudo bem, a gente vai ensinar como abrir. E depois a gente vai ensinar como conferir o nível dos fluidos. E depois a gente vai ensinar como trocar um pneu. A gente não precisa ter essa vergonha dessas coisas mais simples. Mas, de uma forma geral, eu vejo muitas dúvidas em emergências simples. Então, como trocar o pneu, como calibrar. E também sobre manutenção preventiva. O que eu preciso trocar? Quando eu devo levar meu carro no mecânico? O mecânico quer me enganar? O que eu preciso trocar? Como eu posso economizar com o meu veículo? Então, essas são as dúvidas mais frequentes. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.